O caso Felca não é só sobre um vídeo polêmico. Ele escancarou um problema muito maior. A infância está sendo encurtada. E o governo já fala em medidas para poder conter este fenômeno. Será que isso vai funcionar? Sou Catiúcia, mãe solo de 2 meninas e vivo diariamente o desafio de proteger as minhas filhas do mundo real e do digital. Para você que não está acompanhando muito bem esse caso, eu vou destrinchar um pouquinho para vocês. Quem é o Felca? Felca é um influenciador digital, um dos maiores da atualidade. Felca sempre chega com vídeos e temas polêmicos. E ele consegue bombardear e fazer acontecer nessa internet de meu Deus. Então, primeiramente, Felca balançou a internet com o vídeo da base da Virgínia. Depois, quando eu conheci o Felca, foi no fenômeno do NPC, as lives de NPC lá no TikTok, que causou um verdadeiro redemoinho. E Felca doou todo o lucro das lives para entidades de caridade. Então, isso também gerou muita polêmica, levantou muitas questões em relação à internet. O Felca é um dos influenciadores mais inteligentes que eu conheço. Gosto muito das abordagens do Felca, gosto muito do seu humor ácido. Um dos influencers que bateu de frente também, que falou sobre a CPI das Bads, que se posiciona sem medo, viu, gente? Sem medo. Porque a gente sabe que aqui na internet tem muita gente com o rabinho preso, que sempre tem medo de se colocar, de se posicionar por questão de se queimar com o seu público ou até de uma influência maior. Alguns sabem do que eu estou falando. Mas o Felca, ele vai lá e se posiciona, e fala com muita propriedade sobre o assunto e muito certo do que está fazendo. Claro, ele tem toda uma equipe, todo um aparato por trás, jurídico, né? Uma abordagem muito bem pautada para poder abordar os assuntos que ele aborda. Ele sabe da influência que tem. Como dizem, né? Ele é um dos picas da internet. Então, ele pode, ele consegue, ele tem esse poder de posicionamento e ele tem esse poder de se fazer ser ouvido. Ele tem esse poder de se fazer ser ouvido. E isso é fantástico. Então, acho que todos os influencers deveriam usar o poder da internet para propagar coisas boas, né? E aí, o Felca vem abordar o assunto adultização. Um assunto que quase ninguém fala, um tabu em muitas redes sociais, né? A gente vê as coisas, a gente se assusta, principalmente a gente que é mãe, se assusta, tem medo de que nossos filhos sigam os mesmos caminhos, porque a gente não vê muito aparato político, né, apoio político para dar limite às redes sociais, um processo educacional mais efetivo. Parece que nas escolas, em casa, quanto mais os pais falam, mais são taxados de chatos, antiquados, né? Porque pega no pé, porque isso, porque aquilo, porque é ultrapassado. E não, eu não sou ultrapassada, eu amo a dança, né? Eu fiquei muito feliz com a repercussão do TikTok na pandemia, porque eu trabalho com dança, eu sou educadora física, especialista em tem algumas especializações, né, como reabilitação cardíaca, trabalho com idosos. Uma dessas pós-graduações que eu tenho é dança e consciência corporal. Então, a gente vê muito a dança, por um lado técnico, né, um lado físico, e também um lado aí espiritual e de exaltação ao feminino, né? Falando de algumas danças mais específicas. E a gente vê esse fenômeno da dança como um fenômeno lindo, maravilhoso. Mas me preocupa muito, enquanto mãe, enquanto educadora física, enquanto mulher, né? Essa colocação das danças sensuais, principalmente para crianças, principalmente para meninas, crianças e adolescentes. E aí, claro, o caso viralizou e levantou bastante essa questão dos debates sobre limites nas redes sociais. Milhões de visualizações. Gente, esse vídeo parou o Brasil. Ele fez um documentário abordando alguns casos virais que a gente sabe que está movimentando toda uma legião de adolescentes, tá? E uma das pessoas citadas no caso, tá, foi o Ítalo Santos. Algo que eu já observava muito. Eu sou aqui, sou nordestina, ele é daqui do Nordeste, eu sou do Pernambuco, ele é da Paraíba. E eu, apesar de achar bacana, achar muito legal você ver os nordestinos sendo colocados em evidência, tendo maior destaque, tá? Eu também sou artista, a gente sempre sofreu muito aqui, porque tudo era no eixo Rio-São Paulo, então a gente conhece muitos artistas maravilhosos daqui de Pernambuco que tiveram que sair daqui, ir para o Rio, para São Paulo. Eu não podia, não tive condições, filha única, meu pai me segurou, né? Eu também tive uma vida acadêmica aí toda para seguir. Hoje eu tô mais
Hoje eu estou mais dedicada à minha carreira musical, com produtos, clipes, música no mercado. Quem quiser seguir, vou deixar o link aqui do Instagram para quem quiser seguir o trabalho musical da Catiúcia, mas eu também sou mãe, né? E eu fiquei feliz quando, apesar de eu ficar feliz quando eu vejo os nordestinos serem exaltados, estarem em evidência, né? Trazer essas atenções do sul, do país, do mundo, voltadas para a nossa terra, mas eu fico triste quando eu vejo que, neste caso, é feita desta forma, a partir da exaltação de imagens infantis, tá? Principalmente feminina. Então, o alvo em questão principal foi o Ítalo e a Camilinha, tá? Uma menina linda que dança muito bem, que é carismática, que tem tudo para se tornar uma estrela se for bem orientada, né? O Ítalo é um cara simpático, um cara talentoso também, mas que muitas vezes as pessoas deixam se perder por esse mundo da fama, por esse mundo do dinheiro, e aí ultrapassa limites da ética, limites emocionais, afetivos, nesse caso, com danos muito grandes para essa geração de crianças e adolescentes que estão envolvidos ali nesse contexto, né, nesse cenário. É um cenário, apesar de divertido para eles, também é um cenário bastante perigoso. Então, o que é o termo adultização infantil? A adultização infantil, gente, é simplesmente quando uma criança ela deixa de vivenciar a sua infância, os seus momentos ali relacionados à sua idade, para estarem inseridas em contextos de adultos. Sensualidade, festas, bebedeiras, ambientes noturnos, ambientes com muitos adultos. Ou seja, a criança foi colocada ali num ambiente que não é o dela, é um ambiente de adulto. E aquela criança está sendo exposta, está sendo forçada. E a criança ali está sendo exposta, muitas vezes está sendo forçada. A criança ela não tem a maturidade de entender que aquilo ali não é o mundo dela, que aquilo ali não está correto, que aquilo ali não está certo. Quem tem que ter essa noção, essa consciência, gente, são as pessoas adultas, né? Então, o que é que eu sempre vi, né? Era uma pessoa que, inclusive, eu seguia, aí eu parei de seguir, depois eu fiquei tão curiosa com tantas coisas que eu via, que eu sem querer, eu acompanhava alguns acontecimentos, porque na internet, né, tudo se reverbera com muita rapidez e facilidade. Então eu gosto muito de observar, porque a gente não só aprende com os acertos dos outros, mas eu sou o tipo de pessoa que aprende muito com os erros, né? Então eu observava muito para que eu visse o que minhas filhas não deveriam fazer, ou o que eu deveria orientá-las a não fazer, porque a gente sabe que quando eles crescem, se acham dono do mundo, e eu não sei até que momento eu vou conseguir controlar as minhas, né? Mas já é difícil criar meninas, né? Mães de meninas, deixa aqui um oi pra mim e digam se vocês concordam comigo ou não. Como é difícil criar menina. E mais difícil ainda é criar meninas nos dias de hoje, em tempos de tanta exposição. Inclusive, observando esses conteúdos e observando algumas coisas que eu vejo na internet, eu comecei a prestar mais atenção no tipo de foto que eu coloco com as minhas filhas, o tipo de dança que eu coloco, porque, como foi falado no vídeo do Felca, a gente vê com um olhar muito inocente, né? O olhar de pai e mãe, a gente acha tudo bonitinho, tudo fofinho, a criança tá ali se desenvolvendo, né? Mas na cabecinha do pedo, ele não vê dessa forma. Ele vê de uma forma muito diferente. O pedófilo, ele tem a mente doente. E como a gente não é doente, a gente não, às vezes não consegue nem imaginar o que se passa na cabeça desse tipo de pessoa, né? E aí a gente esquece de proteger nossos filhos como a gente deveria proteger. Então a gente está num ambiente aqui na internet de muita, mas muita informação. São desafios no TikTok, são trends no TikTok, no Kawaii, é a moda, são os influencers que a gente segue, que a galera está seguindo, que as crianças estão seguindo, sabe? Muita ostentação, muitas vezes aquilo não é realidade deles, muito menos de quem assiste. Minha filha, menorzinha de 7 anos, já me veio com vários papos de morar numa mansão, de ter uma casa com a porta grande, de estar passear, ir ali na Disney, viajar, tal. Eu sonho tudo isso com ela. Eu quero tudo isso. Mas eu já falei pra ela que a gente não pode sonhar tanto com isso, porque ainda é um sonho que, no momento, tá distante da nossa realidade, né? Então é muito frustrante quando a criança o tempo vai passando, ela passa a entender que isso está um pouco distante do mundo dela, que ela não vai conseguir isso com tanta rapidez assim, né? Eu sempre falo para minhas filhas, eu trabalho muito a lei da atração aqui na minha vida, na minha casa. Eu digo, filha, você pode ter tudo o que quiser, mas isso na cabeça de uma criancinha
precisa ser falado com cuidado para que ela não veja o influência ali, queira ter a vida dele, né? Como, por exemplo, muitas mochilas lindas de escola da marca tal, porque a gente sabe que ali foi patrocinado, né? Muitas canetinhas da marca tal, né? Muitas viagens tal, Eu sempre falo para ela, tento colocar ela dentro da realidade dela, filha, isso aí ela ganha para fazer a propaganda. Ela não precisa de tudo isso, a gente não precisa de tudo isso, até porque a gente tem uma vida normal, a gente não tem dinheiro para ter tudo isso na hora que a gente quer, até porque a gente não precisa. Se você tivesse, você ia dividir com suas coleguinhas, né? Então, eu tento trazer ela para o mundo real sempre. Mas a gente sabe que a gente também é frágil, também é humano, nem sempre a gente consegue acompanhar 24 horas, né? E tá controlando ali esse mundinho na cabeça deles. E controlar de fato, né? Então, se você também passa por essas dificuldades, coloca aí qual é a sua maior dificuldade em trazer seus filhos, educar para o mundo real, que é no mundo real que a gente vive, né? Então, trazer eles do mundo digital para o mundo real é um desafio constante, é um desafio diário. Então, assim, gente, eu separei aqui alguns dados para vocês terem uma ideia de onde a gente está se metendo, de como a gente está, em que etapa a gente está, em que etapa nós e nossas crianças estamos nesse mundo digital. Olha só, 44% das crianças de 0 a 2 anos já acessam a internet. Em 2015, era 9%. 95% dos jovens de 9 a 17 anos estão online. 24% começaram antes dos 6 anos. 24% começaram antes dos 6 anos. E claro, minhas filhas estão também nesses dados, né? A mais velha começou mais tarde, né? A mais velha tem 13 anos e ela começou mais tarde. Eu demorei a dar um celular para ela e ela demorou entrar nesse mundo online. Eu acho que tem cerca de 1 ano e meio que ela tá mais atenta às redes sociais e tal. E ela conseguiu segurar mais. Mas a pequenininha, gente, desde 4 anos, 5 anos que ela acessa, claro, eu dava um limite ali de 1 hora ou só à noite. Eu tinha dia que ela nem pegava. Mas do ano passado para cá, ela já conhece mais os personagens, os blogueiros, quer acessar uns conteúdos adolescentes que eu não gosto. Eu fico dizendo pra ela, não segue fulano de tal, não segue cicrano. Eu pedia pra ela não seguir a Camilinha, gente. Pedia pra ela não seguir a Camilinha, porque eu sempre achei aquela garotinha sensual demais pra idade dela, né? E a gente precisa ter esse cuidado, né? Exposição a conteúdo sexual. 9% viram conteúdo sexual no último ano. 17% de 11 a 17 anos receberam mensagens sexuais. Então veja onde a gente está, gente. Onde nossos filhos estão expostos. Internet é terra de ninguém, tá? Se eu já vi adultos sendo perseguidos, tá? Muitos influencers. Teve uma influência aí, gente, que o cara tava tentando matar ela. Até que conseguiram pegar ele numa emboscada e ele foi preso. Porém, a gente não sabe o que teria acontecido com ela e com a filhinha dela se isso tivesse acontecido realmente, porque eram ameaças constantes. Procure aí na internet que vocês vão encontrar. Sobre a falta de controle dos pais. Apenas 30% têm acesso controlado pelos pais. Gente, vocês conhecem o Family Link? Eu uso o Family Link aqui, tá? No celular das meninas. Na verdade, da minha mais velha, eu desbloqueei ano passado. Ela usou desde os 10 aos 12. Ano passado, eu desbloqueei para que ela pudesse ter mais autonomia. Mesmo assim, ó, ouve no padre, ouve na missa. Enquanto isso, gente, a supervisão ela cai de 80% para a criança ali na faixa dos 8 a 10 anos para 40% na faixa dos 15 a 17 anos, onde a gente acha que eles estão mais maduros, mais formados, mas ainda assim não estão expostos a muito mais coisas aí, ao mundo intenso e imenso na internet. A gente tem visto não só essa questão da sexualização, da adultização, mas também sobre a questão da violência, né? Eu não preciso nem citar os casos que a gente tem visto aqui, né? Por exemplo, daquele rapazinho, né, um garotinho de 14 anos que matou toda a família e estava se inspirando simplesmente em um jogo de internet. Por aí a gente já tira em que mundo que a gente tá, né? Então cabe aí muitas reflexões, gente, muitas reflexões do quanto a gente deve estar atento, do quanto a gente precisa também saber o que nosso filho acessa e mais ainda, mais além, a gente precisa estar dentro desse universo para poder entender tudo que se passa aqui. Porque se você não está inserido na internet, você vai desatualizar. E pai e mãe desatualizado não consegue. Como é que você vai combater o que você não conhece, né? Como é que você vai saber, por exemplo, o Roblox? Como é que você vai bloquear o celular do seu filho para bate-papo se você não quer nem saber, se você não sabe de nada, não quer aprender? Não vem aqui no YouTube buscar um vídeo de pessoas que estão ensinando a você bloquear o bate-papo para o seu filho.
ou filtrar os conteúdos do seu filho. A gente sabe que o algoritmo, ele tá, como o Felca falou, né? O algoritmo tá louco. Você condiciona ali o algoritmo em minutos. E ele mostrou isso no vídeo. Olha só, o momento que ele mostra o quanto a gente pode manipular rapidamente um algoritmo em poucos minutos. Dá uma olhada aí. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço, vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de P. Esses se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros trocar conteúdo de criança. O movimento que esses fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desse crime. Estão vendo, né? Como é fácil a manipulação. E aí gerou toda essa repercussão, nesse caso do Felca, que até o Lula, o governo, se pronunciou, gente. Finalmente, esse assunto ganhou visibilidade nas redes sociais e no Brasil como um todo. Então, gente, o governo resolveu se posicionar. Olha só isso. Essa denúncia desse youtuber, que é uma pessoa que tem milhares de seguidores, alertou para um crime, inclusive que estava sendo cometido por um youtuber aqui do Brasil, o Ítalo Santos. Inclusive, o presidente Lula vai mandar nos próximos dias uma lei para o Congresso para regularizar isso. Reforçando a gravidade do problema, estas empresas ganham muito dinheiro às custas da saúde mental e física de crianças, adolescentes e mulheres. Não podem ganhar dinheiro facilitando o online. Gente, eu não quero entrar nesse cunho político, porém, a Janja falou sobre isso também em uma das viagens e foi ridicularizada aí pelo pessoal. A gente sabe, eu não vou entrar nesse mérito político, mas ela tentou falar sobre esse algoritmo, tá? Principalmente relacionados a crianças e adolescentes, e também foi muito aí duramente criticada. Mas o governo já está atento a essas questões também. E foi falado sobre a responsabilização das plataformas. Se um vídeo de rádio não pode transmitir tráfico de drogas ou prostituição infantil, uma rede social também não pode viabilizar crimes, tá? E o processo de adultização infantil é um crime, cometido por grandes influências e cometido também por pais de crianças. Coloca aí nos comentários se você conhece algum perfil ou algum adolescente ou alguma criança exposto a esse tipo de situação, tá? Eu poderia citar vários aqui, mas eu vou pedir a colaboração de vocês. Coloca aqui nos comentários de citar, além do Ítalo Santos, além da Camilinha, além de tantos outros que a gente conhece. Pois bem, o governo agora vai pontuar propostas sobre regras mais rígidas para o conteúdo infantil, penalidade para quem expõe crianças indevidamente e programas de educação digital. Gente, eu acho que é o que mais está faltando, programas de educação digital, porque muita gente está aqui no digital, mas não sabe como agir, não sabe como se portar e não sabe dos limites, tá? Mas será que a lei sozinha resolve? Ou a gente precisa de educação dentro de nossas casas também? Tá? Eu acho que todo lar, gente, eu acho que nosso lar é o nosso maior local de formação de cidadãos, tudo parte do nosso lar, né? A religião fala, por exemplo, as igrejas, a sua primeira igreja, ela começa dentro de casa, mas a sua primeira escola também começa de dentro da sua casa. Se os pais não estão atentos, se os pais não estão observando tudo que está acontecendo, é muito fácil as crianças caírem em armadilhas e os pais também. Então, para mim é muito difícil criar meninas nesse mundo tão cruel, tá? Minhas filhas fazem artes marciais, eu ensino para elas como elas devem ser tratadas no futuro, eu ensino para elas como elas devem agir na escola, como elas devem se portar o tempo todo, como elas precisam ter limites, como elas precisam respeitar os professores, porque às vezes a pequenininha, principalmente, de repente, de vez em quando tem alguma bronca de professor, explica, olha, o professor, a professora está lá para manter a ordem e para cuidar de você na minha ausência. Então, da mesma forma que mamãe dá ordens aqui, lá são os professores que precisam dar ordem. Por que eu falo isso, gente? Porque eu também fui professora de rede pública, tá? Totalmente frustrada com o sistema, totalmente frustrada com o ambiente escolar, tá? Justamente por essa falta de limites. Se eles chegam na escola sem limites, tá? A internet facilita muito tudo isso, mas também a gente sabe que a orientação em casa, ela facilita muito mais. Por que será que a gente ainda tem alguns alunos que nos respeitam? Que respeitam o educador, que respeitam as lideranças, que respeitam os mais velhos, né? Porque a gente sabe que isso partiu da educação doméstica.
A escola não tá aí para educar seus filhos para a vida. Isso precisa ser feito em casa, tá, gente? Então, a escola ela vai dar o conhecimento pedagógico, o suporte pedagógico, mas a educação doméstica é pai e mãe quem dá. Os limites é pai e mãe quem dá. Ou o responsável, a avó, a madrinha, o padrinho, o tio, os líderes daquela criança. Toda criança ela precisa de limite, ela pede limites, né? E os limites somos nós quem temos que dar. Na minha opinião, não é só o governo, mas a família principalmente. Então, conta pra mim o que você acha. Se você acha que a família é importante, se você acha que é o governo que tem que mudar tudo. Então, conta pra mim aqui sua opinião sobre isso. Então, gente, o Felca abre essas questões de como as redes sociais podem influenciar o teu filho, influenciar nossas crianças, tá? Os algoritmos mostram conteúdos cada vez mais adultos. Tá? Então, o que é que viraliza mais? São vídeos sensuais, são danças sensuais, tá? E isso é feito, gente, sem filtro. Não existe filtros na internet, infelizmente, tá? E, claro, tendências e desafios que viralizam e influenciadores que atingem o público infantil, mesmo com conteúdo adulto, infelizmente. O que dirá, né, da pipoquinha, né, que se utiliza aí de uma identidade visual infantilizada para atrair homens que, claro, estão aí contextualizando a figura infantil. Na minha opinião, isso contribui bastante para que a pedofilia se propague. Porque ela não se coloca como mulher. Pelo apelido, o nome artístico já é infantilizado, né? E quando ela vem num show com xuxinha, com bichinho de pelúcia, com carinha de criança, com coisa rosinha, as crianças se encantam com aquilo, gente. Mas você vai num show da pesquisa, quer dizer, eu nunca fui, mas eu já visualizei na internet, porque como eu falei pra vocês, se informem, mesmo que vocês não gostem do conteúdo, vão buscar, vão saber quem é fulano, vão saber quem é cicrano, porque você vai tentar entender, pelo menos, o que seu filho não deve assistir. Tá? Porque você tem filtro, você tem a maturidade para entender que aquilo é errado, que aquilo não tá legal, mas seu filho não tem. Então, se aquele conteúdo chega até teu filho, você precisa ensiná-lo a bloquear, a saber que aquilo é errado. Ah, o coleguinha na escola tá vendo, não vê isso não, que minha mãe disse que não é legal. Não vê isso não, que isso tá errado. Ó, tia, ele tá vendo isso, ela tá vendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então, a gente precisa orientar o tempo todo, gente. O tempo todo, e isso cabe a nós. Então, gente, continuando essa nossa abordagem aqui sobre a adultização infantil e esse assunto que o Felca abordou e que está movimentando tantas pessoas e incomodando muita gente também, mas eu preciso falar para vocês sinais de alerta que seu filho pode dar caso ele esteja consumindo esse tipo de conteúdo. Então preste atenção aos sinais. Mudança de comportamento ou linguagem, interesse exagerado por temas adultos, reprodução de falas ou gestos de influenciadores, falta de interesse por brincadeiras típicas da idade da criança, estratégias para proteger o mundo dos nossos filhos, monitorar sem invadir, ensinar senso crítico. Ensine seu filho o que é certo e o que é errado, para que ele possa criticar, para que ele possa entender o porquê daquilo tá errado, o porquê daquilo tá certo. Crie tempo offline e tempo fora das telas. Eu sei que é difícil no mundo de hoje. Eu vivo trabalhando, eu sou mãe solo, eu tenho que manter a casa, eu tenho um trabalho fora, eu tenho meu trabalho aqui na internet, eu também sou empreendedora. Então eu me viro nos 30, né? Sou artista, empreendedora cultural, é uma loucura. Os pais não me dão o devido suporte, me dão quando dá, aquela história, né? Pai quando dá. Então, quando não tem viagem, quando não tem as coisas dele pra fazer, eu tenho um suporte. Quando ele tem as coisas dele pra fazer, eu não tenho suporte. Que, na verdade, gente, eu tô falando de suporte, mas a gente sabe que não é, né? Filho não é ajuda. Filho é obrigação. Quando eu tô cuidando das minhas filhas, eu não tô ajudando o genitor, eu não tô ajudando o pai delas. Eu tô cuidando das minhas filhas que são minhas, né? Então, quando o pai tá cuidando dos filhos, ele não tá me ajudando. Ele não tá ajudando a mãe, ele tá fazendo uma parte que é a obrigação também dele. Mas a gente sabe o quanto é tudo no da mãe, né? Tudo no da mãe. Então, pulando essa parte, que isso aí é assunto para outro vídeo, você precisa criar mais tempo de qualidade com seu filho. Vai na padaria de bicicleta, vai levar ele na escola a pé, vai fazer exercício com ele. Eu tenho muita sorte de, na minha academia, ter espaço kids, ter creche. Mas você, mamãe, que não tem,
faça como eu faço também às vezes. Nem sempre eu tô a fim de ir na academia. Eu pego ela, coloco na bicicleta, coloco nos patins, a gente vai na praia, eu vou caminhar e ela vai se exercitando também. Ah, não tem patins, vai caminhar com tua cria. Vai a pé, vai caminhar, vai na casa de alguém, vai na padaria a pé, vai no mercado a pé. Cria esses momentos, só depende da gente, tá? Só depende da gente se mexer, porque a criança, ela é do movimento, ela gosta de movimento, e se for com os pais, melhor ainda. Incentiva ele a brincar, né? A gente sabe que na nossa geração a gente brincava e entrava com o pé sujo, com a canela suja, de tanto brincar, a gente não ficava cansado, né? Então estimula a brincar com os amiguinhos, brincar de esconde-esconde, ir na casa do vizinho, brincar de boneca, jogos. Eu comprei aqui alguns jogos de ludo, de dama, de dominó, às vezes se perdem, compro de novo, gibi, livro, gente, a gente consegue. Basta dedicar um pouquinho do nosso tempo, que é tão corrido, mas a gente tenta e a gente consegue. E claro, você precisa ser exemplo de uso nas redes sociais, tá? Então, a criança, ela segue exemplos, tá? Maior do que qualquer lição é o exemplo que ela tem dos pais, tá? Então, tenta olhar nos olhos do teu filho, tenta fazer uma comida junto, tenta ali, na hora da alimentação, eliminar o celular da mesa. Nem sempre a gente consegue, eu sei disso. É difícil para mim também, às vezes, eu que trabalho com a internet, é difícil, às vezes, a gente se desconectar, tá? É difícil para você, é difícil para mim também, tá? Eu tô me colocando aqui na realidade de muitas mães, que às vezes a gente tá... por exemplo, eu tava anteontem, descansando com a minha filha na casa da minha mãe, e fazendo a feira pelo telefone, gente, porque eu não ia ter tempo de ir no mercado. E aí eu fiz as compras do supermercado, fiz a feira pelo celular, que chegou hoje à tarde em casa. Mas assim, eu gosto de ir no mercado, porque é um tempo que a gente fica longe das redes sociais, é um tempo de conexão em família, né? A gente gasta mais, obviamente, mas é aquele tempo de conexão em família que a gente tem. Mas não deu tempo, né? Infelizmente, então é essa correria que a gente vive, mas a gente vai... se organizando daqui, se organizando dali, dançando conforme a música e buscando esse tempo com nossos filhos e buscando ser exemplo, né, na vida deles. Que a gente também não pode estar tão vidrado nas redes sociais e saber que aquilo ali é uma realidade paralela, que não é a realidade da maioria das pessoas. Gente, sobre esse processo de adultização, o governo ele pode criar leis, mas dentro de casa somos nós que protegemos a infância. Somos eu, você, pai e mãe, que devemos proteger a infância dos nossos filhos. Veja a sensibilidade desse rapaz, do Felca. Ele não tem filhos, ele ainda não é pai. Mas com certeza ele vai ser um ótimo pai no dia que ele tiver essa escolha de ter filhos. Porque sendo uma pessoa jovem, solteiro, ele já sem filhos, ele já tem essa consciência do quanto isso pode ser... do quanto isso tudo pode ser abusivo e desastroso na vida de uma criança, na vida de um adolescente, e que ele vai levar isso tudo para a vida adulta, todas essas dores, esses traumas, né? E isso vai gerar um adulto hiper mega problemático, depressivo, ansioso, enfim. Isso se ele chegar à vida adulta, né? Porque a gente também sabe de muitos casos de jovens, adolescentes que estão tirando sua vida por causa da internet, muito antes de chegar a essa vida adulta que a gente tanto almeja que ele chegue. Então cabe a nós mudar tudo isso dentro de casa, dar limites, nos policiar, porque a gente também está na internet. E consumir a internet sim, mas também consumir muito da vida dos nossos filhos, né? Do dia a dia, da escola, e manter essa conexão constante e estimular cada vez mais essa relação de confiança para que eles possam nos contar tudo, sem medo de falar com você, pai, com você, mãe, avô, professor, seja quem quer que esteja aí no controle da vida dessa criança. Outra coisa, gente, enquanto mãe, eu não posso ficar calada, porque eu já vi muitas mães serem condenadas porque saem para trabalhar e deixam os filhos em casa com 10, 11, 12 anos, tá? Mas aí você vê, gente, o cara lá na piscina, cheio de criança rebolando, vai até o chão de biquíni, crianças de biquíni, né? Não é nem maiô, gente, não é nem maiô, é de biquíni. E você pode ver que quando ele começa a filmar, ele primeiro foca no corpo das meninas, ele foca na parte de trás, foca no bumbum, nas nádegas, tá? Pra poder subir pro rosto, né? O foco começa no corpo, pra poder ir pro rosto, pra depois ir pro ambiente. Eu observei que vários vídeos da Camilinha são gravados desse jeito, da Camilinha e companhia, né? São gravados dessa forma. Foco no corpo, depois no rosto e no ambiente, né? E quando ela grava, veja que a menina também não tem limites, por quê? Porque ninguém deu, tá? Quando a menina grava, o foco é o bumbum na câmera. A câmera tá aqui, ela começa a gravar de costas, porque o foco é na bunda,
tá? E não é ela só não, gente. Tem umas meninas aí, irmãs terra, que as meninas são lindinhas, mas a mais velha parece uma boneca de tão linda. Mas infelizmente não tem a beleza preservada. Você vai nos comentários, você só encontra pedófilo. 80, 90% dos comentários são de homens. Homem velho barbado, tá? E eu sei como é isso, porque minhas filhas são blogueiras, são modelos também, mas eu tenho medo de expor muito elas na internet, por conta disso, porque eu também já vi homens seguindo ela, que eu olhei assim, depois quando eu fui olhar com mais calma, seguindo, bloqueei, saí bloqueando várias pessoas que estavam ali seguindo, que eu sei bem o porquê que eles estavam ali, não era por achar fofinho aquele conteúdo infantil que estava ali, é porque tinha outro olhar, né? E aí o Instagram delas eu coloquei eu coloquei privado, né? Então todo mundo que quer entrar em amizade com elas, eu vejo se é conhecido, se é mulher ou não, né? A gente sabe que também tem o perigo deles se colocarem ali fotos de crianças, né? É uma artimanha muito grande deles de colocarem foto de crianças e passarem por crianças para estarem seguindo, para estarem acompanhando os conteúdos, né? Mas aí, o que é que eu tive que fazer? Diminuir a exposição das minhas filhas, tá? Coloco muito videozinho, eu falei para ela, minha filha mais nova adora gravar vídeo de rosto, tá, filha? De rosto. Até porque o YouTube funciona essa questão da proteção para as crianças. O YouTube funciona, né? Eu não sei como tá, eu não pesquisei aqui a questão dos vídeos da Camilinha aqui, não procurei, não pesquisei, mas minha filha estava gravando vídeos com trends, com uma linguagem, segundo o YouTube, não apropriada. Era uma linguagem que falava de bom, né? Eu não vou nem falar para não bloquear meu vídeo, mas falava de bruxa, alguma coisa assim. Eu acho que eles não queriam associar aquele conteúdo. É uma trend, vocês vão falar, vocês vão saber o que é que eu tô falando. Eu sei o que uma... Ai, eu esqueci, gente, mas fala de bruxa, uma coisa assim, boba. Pra gente é bobo. Mas quando ela gravou aquela trend, ela sendo criança, ela prontamente foi bloqueada. E quase que a gente perde o canal, o canal aqui no YouTube por conta disso. Então, a proteção, ela existe de forma mais efetiva. Por que será que aqui consegue e lá no Instagram, no TikTok, no Kawaii, não consegue? Né? Eu acho que é só uma questão de querer fazer e organizar para que as coisas não saiam do controle nesse sentido. Então é isso. A responsabilidade é coletiva, mas o amor e o cuidado é pessoal. Cabe a nós. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu sou Katia Lúcia, sou mãe, sou educadora física, sou artista e compartilho aqui um pouco do meu dia a dia com você, trazendo dicas de qualidade de vida, né? Dicas para o dia a dia, para você mulher, para você mãe, tá? Então, já clica aqui, já comenta e conta pra mim o que é que você acha desse tema, se você acha que o Felca fez o certo, o que é que você acha que a gente deve fazer para melhorar a relação dos nossos filhos com a internet, e o que é que a gente pode fazer para mudar tudo isso, tá? Deixa teu comentário aqui. Grande beijo.